Estou recebendo aqui a presença do novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, CDL Cuiabá, Célio Fernandes. Presidente, muito boa tarde. Obrigado por atender ao convite da nossa produção. Parabéns pela eleição e feliz ano novo. Obrigado, Onofre, obrigado a todos os ouvintes. Agradeço e com certeza queremos desejar aí a todos os ouvintes, a todos os cuiabanos, um excelente ano novo, com muita saúde, em primeiro lugar, que é o que nós mais estamos precisando, equilíbrio, força e vontade e energia para fazermos deste ano um ano de recuperação, um ano de superação. Certamente vamos chegar ao final desse ano com uma imagem bastante positiva e otimista em relação ao que aconteceu durante o ano. É isso que nós acreditamos nesse momento aí junto à CDL. O momento é de otimismo, né, presidente? Aliás, não há outra coisa a se fazer do que não ser otimista. Ser pessimista não vai ajudar em nada, né? O papel básico aí do comerciante, do empreendedor de uma maneira geral, né? Ele tem que ser otimista, tem que confiar, tem que acreditar e tem que agir para que essas coisas aconteçam. Evidentemente que a gente não pode deixar de lado aquilo que é fato, que está acontecendo, né? E a pandemia está aí ainda, a vacina está chegando, está bem perto, mas até que haja um resultado efetivo de toda a população, a gente não deve perder de vista os cuidados. Isso é importante reforçar tanto ao consumidor que está aí em casa, né, nas suas reuniões familiares, nos agrupamentos, nos encontros com os amigos. Mantenham o cuidado. A gente está chegando, eu diria que na fase final, né, do pior momento aí dessa pandemia, mas com cuidados, com as medidas adequadas, a gente vai superar isso com saúde, com vitalidade e força para renovarmos as esperanças de um futuro melhor. É importante a gente chamar a atenção, principalmente do comerciante, né? Para que ele continue, né, tomando os cuidados, as medidas sanitárias nas dependências da sua empresa, não permitindo que ninguém adentre o ambiente sem o devido uso da máscara, mantendo lá o álcool gel para asepsia, de preferência que tenha um medidor de temperatura, as pessoas medindo a temperatura ali na porta de entrada do comércio. A gente viu aqui na semana passada algumas reclamações de pessoas dizendo que nem todos os consumidores e comerciantes também do centro da capital estariam respeitando ou tomando essas medidas sanitárias devidas neste momento. É importante porque se nós chegarmos numa situação bem mais difícil, pode acontecer o que está acontecendo em outros estados e até em outros municípios do próprio estado de Mato Grosso. Tem municípios aqui que já decretaram um lockdown por tempo indeterminado devido à quantidade alta de casos da Covid-19. Aí depois não adianta mais o comerciante, principalmente, ficar reclamando, né, presidente? Exatamente, Tem três ações que eu acho que são básicas e elas não vão deixar de existir tão cedo. O primeiro é o uso de máscara. A gente sabe que ela tem uma efetividade, embora não seja algo que a gente goste muito de utilizar. Eu, nesse momento mesmo, estou sem a máscara aqui, porque a gente tem um distanciamento. Aqui é toda asepsia aqui. O equipamento foi todo higienizado antes, então a gente tem medidas de proteção. Além da máscara, a utilização de água e sabão ou de álcool gel, quando você não tem essa disponibilidade de lavar as mãos, use o álcool gel, ele tem uma medida efetiva. Sim, evite ficar coçando os olhos, nariz, botando o dedo na boca, tá? E o distanciamento social, respeitar essas medidas. Tem muita gente que acha que isso é besteira, não é besteira. E muitas vidas, elas estão sendo perdidas por pessoas que agem com imprudência. Às vezes o jovem, eu vejo muito aí em alguns locais de aglomeração, especialmente em torno de bares, restaurantes, as pessoas agem como se não tivesse acontecendo nada. Ele pode ser contaminado, pode ser assintomático e ao chegar em casa, ter contato com um idoso e tudo mais, transmitir esse vírus e aí depois vai ficar lamentando as perdas, tá?
Então, o cuidado é necessário. Todos os comerciantes, a CDL orienta para que mantenham os cuidados, para que, inclusive, intensifiquem neste momento que a gente percebe claramente que está ocorrendo uma segunda onda em todo o mundo, tá? Inclusive com variantes de vírus. Então, o problema é sério, o risco é iminente e a gente tem que tomar os cuidados, sim. Bom, presidente, o senhor assume aí a Câmara de Dirigentes Lojistas pelos próximos 3 anos, é isso? Mandato de 3 anos. 3 anos, até 2023 estaremos lá. Certo. E quais são as suas principais metas a curto, médio e longo prazo, presidente? Onofre, a CDL é uma entidade que representa hoje cerca de 7 mil associados na região de Cuiabá, principalmente. Eu tenho por princípio, a primeira coisa, antes de estabelecer o que deve ser feito, é ouvir estes associados para que eles contribuam com aquilo que entendem ser mais necessário. Então, o que nós vamos fazer na CDL é atender aquilo que o associado entender que é mais necessário. Lembrando que a CDL exerce basicamente 2 papéis fundamentais. O primeiro é de uma prestadora de serviços aos associados. Então, nós prestamos uma série de serviços importantes para as empresas, importantes para a sobrevivência das empresas, para a operação com maior eficiência, e o papel essencial também, que é de representação institucional, de defesa dos interesses do setor empresarial, particularmente do setor de comércio de Cuiabá, junto aos órgãos públicos de uma maneira geral e junto à sociedade. Um exemplo mesmo disso foi ontem, nós fizemos aí o sorteio da campanha de Natal que foi realizada no final do ano, que foi um estímulo que a CDL deu para que o comércio local fosse vitalizado. Isso produziu resultados. O agradecimento especial até ao presidente, o ex-presidente Nelson, que foi quem idealizou a campanha e fez com que ela se tornasse um sucesso. Aconteceu, ontem foi o sorteio, muitas empresas se beneficiaram, o comércio de Cuiabá movimentou através da campanha mais de 3,5 milhões de reais, cerca de 10 mil notas fiscais emitidas. Então, é um número que impactou, diante de um mês que considerava-se ser de baixo resultado, né, em função da pandemia. Nós conseguimos reverter isso e o número foi, inclusive, um pouco melhor do que o dezembro de 2019. É mesmo? Então, essas são ações... Melhor que 19? Exato. Foi um pouco melhor do que 2019 ainda. Quantas pessoas foram contempladas? Ao todo, foram 26 pessoas contempladas. Foram 20 cupons de R$1.000, mais 4 motocicletas Honda Bis, mais um caminhão de prêmios, e uma felizarda que eu tive até o prazer de fazer o comunicado diretamente pelo celular, ao vivo, ontem no sorteio, de Várzea Grande, que ganhou um Corolla 0 km. Vai receber esse Corolla hoje à tarde lá na Canopus Veículos. Que maravilha, que maravilha. Sortuda ela, hein? E olha que coisa interessante, é uma pessoa de 40 anos e está desempregada no momento. Então, esse sorteio para ela foi a redenção aí do ano de 2021 e certamente vem abençoar para que tenha um excelente ano. A gente fica feliz, né, quando esses sorteios acabam nas mãos de quem realmente está precisando no momento. Com certeza. Bom, outra ação que o senhor diz é a ação institucional da entidade, representando aí os empresários junto ao poder público. E a gente viu durante 2020, com essas questões aí de isolamento social, decretos municipais, estaduais, muito trabalho por parte da CDL na defesa desses comerciantes, principalmente, né, presidente? O que vocês esperam para 2021 aí? Com muita consciência, mas buscar aí o mínimo
que o poder público possa atrapalhar a vida do comerciante, né? Do comércio como um todo. É muito bem lembrado. A pandemia, ela mostrou, ela revelou, né, uma fragilidade muito grande, tanto no poder público, como também dentro das organizações privadas. Uma fragilidade em relação à agilidade, à capacidade de produzir decisões que fossem as mais adequadas possíveis. No caso das empresas, revelou muitas empresas que não tinham um bom fluxo de caixa, não tinham um bom planejamento e que acabaram tendo que fechar porque não conseguiram sobreviver ao momento de fechamento, à crise, à redução de consumidores. E esses desafios que foram vivenciados em 2020, eles serviram também para que a gente amadurecesse na relação com o setor público, tanto com a Prefeitura de Cuiabá quanto com o governo do estado, esse estreitamento para que haja um diálogo adequado antes da tomada de medidas que levem impactos em relação a esses segmentos. Agora à tarde mesmo nós teremos uma agenda já com o governador Mauro Mendes, onde nós vamos não apenas apresentar a diretoria, mas estreitar esse relacionamento para que a gente efetivamente faça parte das agendas que dizem respeito ao segmento, em especial do segmento de comércio de Cuiabá e de Mato Grosso. Nós precisamos participar disso. Medidas restritivas de fechamento e tudo mais, elas podem se mostrar eficientes num primeiro momento, mas hoje a gente já tem comprovação de que grande parte da contaminação que acontece, ela não acontece em função das empresas estarem funcionando, porque nesses ambientes são tomadas as medidas e cuidados necessários. As pessoas não estão ali de uma forma mais descontraída. Tá? Agora, em casas, aos finais de semana, vocês verem aí que à noite, nas festinhas. À noite, nas festas, nas reuniões, os as bares, pessoas descontraem, as pessoas bebem, as pessoas tiram as máscaras. Agora no transporte também, né, presidente? E aí, exatamente. E tem ambientes onde a aglomeração ela é quase que provocada. Então, o transporte público é um caso específico, uma aglomeração, até hoje a gente continua percebendo isso, continua vendo isso. Não tenho a resposta de soluções imediatas para isso, mas com certeza os gestores públicos que têm a responsabilidade sobre este tema devem buscar medidas para mitigar o risco dessa contaminação, seja no transporte público, seja em filas de agências bancárias, nesses dias em que há pagamento, poder público, por exemplo, principalmente dos bancos federais, né? Exatamente. Caixa Econômica com auxílio emergencial, exatamente. Banco do Brasil e outros. A gente viu também muita papagaiada, vamos dizer assim, né, por parte do poder público através desses decretos meio loucos. A gente viu que, de uma forma totalmente equivocada, reduziu a quantidade de ônibus para o transporte, ao invés de aumentar para evitar aglomeração, reduziu, ou seja, provocou aglomeração. O próprio poder público provocou esta aglomeração. A gente viu também restrição de horários de funcionamento de comércio, como supermercados, farmácias e outros, reduzindo o horário, ao invés de ampliar o horário, permitir que funcionasse 24 horas por dia, para que as pessoas não tenham necessidade de se aglomerarem no mesmo local, no mesmo momento. Mas não, ou seja, a gente viu muita coisa errada também, né? Exatamente. E essas coisas aconteceram por quê? Porque se identificava o problema e a pessoa tomava uma medida sem avaliar os impactos dessa medida. Tá? Na medida em que o governo se aproxima do setor produtivo para, antes de tomar essas medidas, certamente a discussão, a ampliação do debate vai produzir decisões mais assertivas e com menos impactos negativos sobre a pandemia. Pois é o que nós esperamos, né? Eu não sei até agora por que não foi adotada uma medida de ampliar a quantidade de ônibus, por exemplo, transporte público no horário de pico, no horário da saída de casa para ir para o trabalho e a volta do trabalho para casa. Por que até agora não se tomou essa iniciativa, por exemplo?
E veja, vou colocar um outro ponto, né? Porque a medida do transporte coletivo, ela tem uma importância direta. Um outro ponto que está sendo bastante questionado, já chegou a CDL também, as solicitações, em relação à questão do retorno às aulas. Tá? Escolas que estão aí paralisadas praticamente o ano todo, estão enfrentando muita dificuldade, desde o ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da relação e convivência com os alunos. Os alunos, os filhos, os pais que têm filhos pequenos e que normalmente estariam na escola durante um período e possibilitando esses pais trabalharem, estão tendo dificuldade para manter, às vezes, o trabalho, porque eles têm que ficar em casa cuidando dos filhos, porque os filhos não estão indo para as escolas. E isso tem uma relação, sim, com uma organização adequada do setor público, do transporte público, para que esse ir e vir, não só dos trabalhadores, das pessoas que precisam se deslocar, mas também de estudantes, na medida em que as aulas retomem, ele precisa ser bem organizado, bem programado. E eu acredito que, assim como no comércio, o cuidado em relação às medidas de biossegurança, eles estão acontecendo, são orientados para acontecer, nas escolas isso também vai acontecer. Tá? Hoje a gente vê em muitos condomínios uma aglomeração enorme de crianças brincando lá. Quer dizer, se o vírus estiver ali, ele vai estar contaminando. Numa escola, sob uma supervisão de uma professora, certamente isso vai ter um impacto menor. Então, nós defendemos, sim, um retorno às aulas o mais rápido possível, sempre com todas as medidas de proteção necessárias. Bom, na quarta-feira, dia 6, houve aí a assinatura da emenda constitucional, a PEC 15 de 2020, que institui o regime de recuperação fiscal, o RRF, em Mato Grosso. O que esse ato representa para o comércio, presidente? Olha, ele é bastante importante, não só para o comércio, mas ele atinge todas as empresas, né, que têm algum débito com o Estado. Num ano de pandemia, num ano onde a economia ela é muito afetada e foi afetada de uma forma muito brusca, muitos empresários tiveram dificuldade com relação ao seu fluxo de caixa. E às vezes, quando você tem que escolher entre pagar o seu funcionário e pagar o fisco, ele acaba pagando o funcionário e deixando o fisco para um segundo momento. Então, na medida que o governo entende isso e cria um programa de refinanciamento dessa dívida, ele está dando um fôlego para o empresário poder voltar a trabalhar, poder voltar a ter tranquilidade. Inclusive, no setor do comércio, se ele tem dívidas, ele tem dificuldade até para aquisição de produtos, né? Isso acaba levando o empresário para a informalidade. Então, essa medida do governo, ela vai favorecer e muito uma retomada dos comerciantes que tiveram dificuldades durante esse período da pandemia. As ações do governo federal contribuíram para aquecer o comércio através do auxílio emergencial? Se não fosse o auxílio emergencial, aí que nós estávamos na roça. Né? É isso. Eu não diria que contribuíram para aquecer, mas ele foi essencial. Sem este auxílio emergencial, certamente o comércio não teria percebido os resultados que perceberam em 2020. E a gente pode ver isso muito claramente no setor de supermercados, que é básico, no setor de farmácias, o setor de material de construção. São setores que tiveram crescimento ainda no ano de 2020. E isso graças a essa pequena ajuda que para uma pessoa pode ser irrisória, mas para quem está precisando botar comida na mesa, para quem está precisando terminar, às vezes, corrigir um telhado lá que está vazando, está precisando comprar o medicamento, isso aí é fundamental, fez muita diferença. E nós temos uma dúvida muito grande em relação a, no momento em que houver essa interrupção e mantendo um quadro ainda de risco da pandemia, como ficará a economia. É uma situação de incerteza e esperamos também
não só o governo federal, mas os governos estaduais e municipais, eles se preocupem com isso, busquem reduzir as suas despesas para poder contribuir mais com o volume de recursos que fica disponível para o governo para poder fazer frente a esse tipo de despesa. Esse dinheiro que é repassado para o cidadão, ele volta a movimentar a economia e volta, inclusive, como benefício para o próprio Estado na forma de impostos. Bom, nós estamos acompanhando aí um aumento, uma explosão no número de casos em todo o país, no mundo, e Mato Grosso não é diferente. Nós tivemos aqui nas últimas 24 horas mais 1.875 novos casos confirmados da doença em nosso estado. Passamos aí de 20, hoje, nas últimas 24 horas, são 20 óbitos em todo o estado. E a perspectiva do secretário de Saúde é de que não dê 15 dias e nós não teremos mais leitos de UTIs disponíveis pelo SUS em Mato Grosso. Algumas cidades do estado já decretaram o chamado lockdown. O senhor acredita que alguma medida um pouco mais séria, mais restritiva, deve acabar sendo tomada pelo estado de Mato Grosso em relação a essa quantidade de casos que vem aumentando? Nós esperamos que hajam sim medidas, mas que essas medidas não impeçam especialmente as empresas de abrir. Como você bem disse antes, é possível que as empresas funcionem com um volume menor de pessoas, com um horário mais estendido de pessoas, com medidas de restrição maior à entrada de pessoas. Enfim, medidas desta natureza, elas são aceitas pelo comerciante sem grande impacto. Agora, o estabelecimento ou o cerceamento ao direito de abrir a empresa, isso já não é visto mais como uma solução. Até porque a gente percebe que isso no mundo todo, isso foi adotado num pequeno espaço de tempo, num momento de crise muito grande e num momento onde a incerteza, a falta de informações a respeito da pandemia, do vírus, das formas de transmissão ainda eram muito grandes. Hoje a gente já conhece muito mais sobre o problema e com certeza as medidas elas não precisam chegar a um lockdown, a um fechamento do comércio como houve no passado. E para isso nós vamos estabelecer esse relacionamento mais próximo, tanto da Prefeitura quanto no Estado, para evitar que cheguemos a este ponto. Ok, presidente, quero agradecer aí e deixar um espaço para suas considerações finais e que o senhor passe para a gente aí as expectativas para 2021, o que a CDL espera, em que tempo, na sua opinião, a gente vai passar a ter uma vida um pouco mais parecida com aquela vida normal que a gente levava antes da pandemia. Qual que é a sua expectativa em relação à vacinação, né? Até quando o senhor acha que toda a população, basicamente, principalmente aquelas que fazem parte do grupo de risco, já estarão imunizadas e a gente estará retomando aí as nossas vidas? Onofre, a pandemia ela representa um marco na história da humanidade e talvez o maior marco que essa geração vai viver. Ela não vai se extinguir com a questão da vacinação. Nós vamos conviver com este problema por muito tempo. Ela pode ser reduzida a um nível que é considerado praticamente normal. Mas a gente percebe as questões das variantes de vírus, a gente ainda tem dúvidas sobre o tamanho da eficácia da vacinação, ainda tem dúvidas sobre o tempo dessa imunização, o quanto tempo que ela vai permitir que a pessoa possa ou não ser reinfectada. Então, o que a gente tem que entender é que o mundo mudou, nós não voltaremos a ter os mesmos padrões de convivência que existiam no passado. Isso mudou e os nossos comportamentos eles devem refletir essas mudanças. Os comportamentos dos empresários,
porque muito daquilo que se fazia dentro de uma relação de presença, de contato físico, hoje se faz, é possível fazer através do digital, através do virtual. O comércio eletrônico vai crescer cada vez mais. Ações de inovação, elas estão pipocando no mundo todo, no sentido de melhorar e dar condições de uma qualidade de vida melhor para as pessoas dentro desse contexto da pandemia. Agora, o que eu posso falar em relação à CDL, se estou de expectativas, assim, nós temos um grupo, não é o presidente sério, nós temos um grupo de pessoas, cerca de 40 empresários que fazem parte de um conselho de administração da CDL, do qual eu tenho a honra de estar à frente. Este grupo vai estar empenhado em buscar as ações para vitalizar, para dar uma força para o comerciante de uma maneira geral, para reforçar as ações de defesa e proteção da sociedade, tá? Que é o nosso interesse. Se a sociedade tiver uma qualidade de vida melhor, tiver bem, se o cidadão tiver bem, ele vai ter condições de consumir melhor, vai consumir, vai aproveitar o comércio local. O fortalecimento do comércio local é uma medida. A melhoria, a capacitação, o preparo dos empresários para estes novos desafios. São ações, é um conjunto de ações que a gente está discutindo, como eu falei, vamos realizar uma pesquisa, você que está aí assistindo, que é empresário, quando receber essa pesquisa, participe, mostre, converse com a CDL, até independente da pesquisa, tem N canais de acesso para que você mostre as suas necessidades, diga o que você acredita que seja necessário para que a CDL haja em defesa do todo do comércio de Cuiabá. E nós esperamos, como eu falei no início, que ao final de 2021 nós possamos comemorar resultados de uma superação, com força, com união, com fé, mas acima de tudo, com atitude de respeito ao problema que estamos vivendo. Tá? É isso que eu espero e é assim que nós vamos trabalhar durante este ano de 2021 na frente da CDL. Obrigado, presidente. Nós estaremos aqui, como sempre, acompanhando o trabalho de vocês, divulgando esse trabalho, abrindo sempre espaço para a CDL. Só uma última pergunta com relação à faixa verde, que a CDL já se responsabilizou e administrava durante um tempo. Nós estamos há muitos anos sem a faixa verde, sem a regulamentação das vagas de estacionamento público, sobretudo no centro da cidade. Existe alguma possibilidade, a CDL, essa nova diretoria, estuda pelo menos a possibilidade de reassumir a administração da faixa verde em Cuiabá? Onofre, a faixa verde sempre fez parte de um tema de interesse direto da CDL. No passado, como você falou, a CDL chegou a administrar esse sistema na cidade com prejuízos constantes e até que em um determinado momento nós encontramos parceiros que pudessem tocar o projeto com tecnologia, com competência, com foco específico, decidimos tirar de dentro da CDL. O processo licitatório era prometido naquela época, isso já tem aí cerca de 8 anos que aconteceu. Havia uma promessa do Executivo Municipal em licitar o serviço de estacionamento rotativo na cidade. Ele é um serviço que pode ser rentável, sim, para a empresa que estiver operando. É um serviço que tem uma extrema necessidade e adesão por parte dos comerciantes que pedem isso para a CDL. O prefeito Emanuel Pinheiro estabeleceu conosco, antes do primeiro mandato, um compromisso para a implantação. Isso não aconteceu nesse primeiro mandato. Já existe, nós sabemos que ele mantém o compromisso para que neste segundo mandato isso possa efetivamente ser colocado em prática. Na primeira reunião que estivermos com ele, nós vamos voltar ao assunto para cobrar isso, para assumir o compromisso de que efetivamente a gente tenha isso. Isso é uma coisa moderna, é algo que já existe em muitas cidades, que favorece não só o cidadão que quer ter acesso, ele paga um pequeno custo por esse acesso, por esse estacionamento, mas também ao comerciante que vê as vagas sendo liberadas. Não só o comerciante, mas em torno de hospitais, de igrejas,
Enfim, tem muitos locais ali em que, se o estacionamento rotativo ele estiver funcionando, ele vai facilitar e muito o acesso das pessoas até esses estabelecimentos. Tá certo, presidente. Nosso muito obrigado mais uma vez e conte sempre com a nossa TV Mato Grosso, com o programa Cidadão Consumidor. Excelente, Onofre. Muito obrigado a você pelo convite. Nós também estaremos juntos aí, somando esforços com o seu programa, que tem uma excelente audiência, e com a TV Mato Grosso, todas as vezes que fomos solicitados. Um grande abraço a todos e um excelente ano. Um abraço a toda a diretoria lá, o nosso superintendente, Fábio Granja, e também... Continua na superintendência o Fábio? Continua lá. O Fábio é o nosso braço direito. Tá certo. Ao nosso amigo, ex-presidente Nelson Soares Júnior, que fez um excelente trabalho também. E boa sorte aí pelos próximos 3 anos à frente da CDL. Muito obrigado.